Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui um plano e possui profissionais altamente qualificados aqui no nosso município. É só entrar em contato pelo 3520-6100 e conversar com as atendentes e ver o melhor plano que cabe direitinho no seu bolso. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. A gente precisa sempre estar muito bem nutridos para ter energia para enfrentar os desafios do dia a dia. E o Master pensa em você nestes momentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças de inverno. E com a chegada do inverno, do frio, surge também o aumento dos casos de doenças respiratórias, como resfriados, bronquites, sinusites, gripes, além das suas variações, que é o H1N1 e o H3N2, sendo ainda a vacinação a melhor forma da gente prevenir estes desconfortos nesta época do ano. Para falar sobre este assunto está conosco o Dr. Leandro Gritti, que é pneumologista aqui da nossa cidade e vai nos orientar para a gente não ficar doente e poder seguir a nossa vida com tranquilidade. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Sandra. Prazer, caros ouvintes, saudação a todos vocês. É um prazer novamente estar aqui. Doutor, os casos de gripe eles têm sido cada vez mais frequentes. Inclusive, eu, nesse momento aqui, estou saindo de um período gripal. Como é que a gente diferencia a gripe com as suas variações de um simples resfriado? Bom, Sandra, acho que a conversa de hoje é mais do que pertinente em função até do que a gente percebe na realidade dessas últimas semanas aqui no nosso dia a dia. Bom, gripe e resfriados são as doenças principais, né, as infecções respiratórias virais mais frequentes nesta época do ano, né? Então, tanto uma quanto a outra ocupam parte importante do atendimento médico, né? Hospitalar, ambulatorial, consultórios, né? E é muito importante que nós tenhamos, pelo menos que a população tenha uma ideia de quando é mais provável um ou mais provável o outro, no sentido de gerar mais preocupação e procurar ou não, por exemplo, um atendimento mais precocemente. Ambas podem se manifestar basicamente iguais, né? Só que, como regra geral, a gripe é uma doença mais intensa e mais grave e o resfriado é um quadro mais leve. Um resfriado típico, então vamos falar assim, um resfriado típico é aquele em que começamos com alguns espirros, logo depois começa a congestão nasal, a coriza e alina, né, aquela água que pinga do nariz, a obstrução nasal, irritação de garganta, né, às vezes nem é dor propriamente dita, né, mais uma irritação, aquela aspereza na garganta, precisa pigarrear. Tosse seca, né, que geralmente não é muito intensa, né, é uma tosse geralmente mais incômoda, aquele a cada pouquinho, né? Chatinha. Não costuma ser muito intensa, né? A não ser que a pessoa tenha outras doenças pulmonares associadas. E a febre,
Quando ela acontece, ela costuma ser febre baixa, febrícula, né? 37,5, 37,8. É aquela indisposição, dor no corpo, mas que você utiliza um analgésico convencional e se sente bem. A gripe, né, que é o nome, digamos assim, genérico da influenza, né, causada pelo vírus influenza, já é um quadro que começa sistêmico, que a gente diz, ele começa fora do pulmão. Uma das primeiras manifestações é a febre, de início alto e súbito, né? Sim. Um quadro típico de influenza é aquela pessoa que passou o dia razoavelmente bem, talvez um pouco mais cansada, e chega ao final da tarde com 39. Calafrio, 39 de temperatura, aí uma prostração rápida, né? Em poucas horas ele está cansado, prostrado, mal-estar, dor no corpo, e os sintomas respiratórios propriamente ditos vêm no decorrer, que é principalmente tosse. Menos congestão, menos nariz trancado, coriza, mas muita mais tosse, dificuldade respiratória de grau variável. Pois é, doutora, nas últimas semanas a gente tem visto mesmo muitas pessoas gripadas, garganta irritada, uma gripe diferente do que a gente via em outras épocas. Como é que a gente diferencia o tipo desta gripe? Bom, os vírus respiratórios, os dados clínicos auxiliam, né? Sim. Mas todos esses vírus, rinovírus, adenovírus, influenza A, B, vírus sincial respiratório, né? Coronavírus, todos eles dão um quadro chamado síndrome gripal, né? Que é o que o próprio nome diz, um quadro semelhante à gripe. Tosse, um pouco de coriza, febre, dor no corpo, mal-estar, dificuldade respiratória variável, né? Como disse, sim, alguns quadros mais intensos sugerem a influenza, os quadros brandos sugerem um rinovírus, eventualmente um adenovírus, enfim, um vírus de resfriado. Tá? Mas o que diferencia mesmo é quando nós testamos, na verdade. Os quadros, principalmente os quadros que nos preocupam, são os quadros mais graves, né? Então nós acabamos testando essas pessoas. Nós testamos todo mundo? Não há necessidade, né? Então depende da gravidade, depende de onde essa pessoa estará, por exemplo. Vai haver necessidade de eu isolar ela, né? Sim. Bom, você está em casa sozinho, trabalha no escritório sozinho, um resfriado, eu não preciso te deixar em casa, né? Agora, se a minha suspeita é coronavírus ou influenza, bom, é interessante o isolamento por alguns dias para evitar o contágio. Mas, além dos sintomas, que os sintomas mais intensos acontecem com influenza e vírus sincicial respiratório, eu utilizo a detecção de antígeno, né? O teste com o cotonete lá no nariz. Nós temos facilmente disponíveis kits que identificam os três, né? O vírus sincicial respiratório, influenza, se ele é A ou B, e o coronavírus. Até então a gente falava que o ciclo da gripe durava uma semana. Hoje já não dá mais para dizer que é uma semana, porque tem pessoas gripadas já há 15, 20 dias. Sim. Isso. A gente precisa diferenciar duas coisas ali, né? Uma, o quadro gripal, o quadro viral típico, e depois alguns outros sintomas que se prolongam. Então, um resfriado típico é isso aí, 5, 7 dias, né? Uhum. Bom, os quadros, por exemplo, de influenza ou vírus sincicial respiratório, ou mesmo outros vírus cuja manifestação se tornou mais grave, eles se arrastam mais tempo. Né? Então, por exemplo, se você fizer uma influenza grave, que precisa ir ao hospital, fez pneumonia pelo vírus, internou, usou oxigênio, você vai para casa, você vai continuar ainda tendo tosse, fadiga, mal-estar por um mês, né? Sim. Tá? Mas, no geral, em torno de uma semana. Esses quadros com influenza e vírus sincicial respiratório, a tosse especialmente se prolonga mais tempo. Então, os outros sintomas estão melhores, eu não tenho mais febre, eu não tenho mais aquela dor no corpo, o meu apetite voltou, mas a tosse persiste. Porque o vírus sincicial, por exemplo, ele dá muito quadro de bronquiolite, que a gente ouve muito falar das crianças. Sim. Tá? Que é um vírus muito importante em crianças abaixo de 5 anos, mas também infecta adultos, né? Verdade. A gente ultimamente escuta falar muito de doenças respiratórias que acabam surgindo, e a gripe ela tem aí as suas variações. Só que muitas vezes não se dá a devida importância e o cuidado, e isso acaba tendo uma evolução para uma pneumonia. Aí,
como é que a gente trata? Sim, isso. Na verdade, essa é uma das coisas que mais nos preocupam, né? Frente a um quadro de síndrome gripal, né? Independente do vírus, mas obviamente um pouco mais em relação a esses dois que a gente comentou, né? O vírus influenza e o sincicial respiratório. Até a gente não tem estatísticas, não tem números para te dar, é cedo ainda. Mas mais ou menos, assim, por exemplo, a influenza tem sido responsável por em torno de 40% dos casos, aí vírus sincicial mais uns 40, 50, aí adenovírus, o Covid, nós ainda temos, tá? Obviamente num número menor, mas ainda temos também. Qual é a grande preocupação frente a um quadro viral e especialmente um quadro que prolonga? Temos um quadro típico que melhora em alguns dias, ótimo, né? Febre 2, 3 dias e a pessoa depois melhora. O que nos preocupa? Aquela pessoa que, ao invés de, depois do terceiro dia, que é o típico assim, continua com febre, né? Então, um quadro viral típico, influenza típica, ele tem febre alta no início do quadro, dura 2, 3 dias a temperatura. Se ela se prolonga, além disso, aumenta o risco de eu estar apresentando complicações. Quais são as complicações? Principalmente a pneumonia. E a pneumonia ela pode ser pelo próprio vírus, então uma pneumonia pelo vírus influenza, tá? Que também pode ser bastante grave, ou uma pneumonia bacteriana secundária. O que acontece? A pneumonia pelo influenza é a progressão do próprio vírus no sistema respiratório e a agressão continuada que ele dá ao pulmão, então levando eventualmente a insuficiência respiratória, né? E a pneumonia bacteriana que se sobrepõe, que depois de um quadro viral, a infecção viral ela lesa a mucosa respiratória, né? As células que estão ali na primeira linha de defesa, ali tem os anticorpos, tem o muco, então provoca uma reação inflamatória e diminui a questão de imunidade local, facilitando a instalação das bactérias. Então, uma síndrome gripal, que a febre perdura além do terceiro dia, ou que a pessoa tem uma melhora inicial do seu quadro e volta a piorar clinicamente, a febre volta, ou surgem novos sintomas, ou eles se agravam, é necessário avaliar pelo risco de pneumonia, como progressão do quadro gripal ou complicação do quadro gripal. Quando isso só desenvolve uma bronquite, como é que a gente trata essa bronquite? Ótimo. Uma pergunta também bem interessante. O termo bronquite, ele digamos, posso usar ele de forma ampla, né? Então, bronquite as ites são processos inflamatórios, né? Então, a bronquite é um processo inflamatório brônquico. Quando eu me refiro em bronquite crônica, todo mundo automaticamente lembra do cigarro aqui, então é outra doença. No contexto de inverno, nós falamos da bronquite aguda. Então, uma bronquite, traqueobronquite, são basicamente quadros de inflamação da via aérea decorrente de alguma infecção. Na maioria das vezes, viral, né? Então, o termo uma bronquite aguda, eu geralmente me refiro a um processo infeccioso, inflamatório das vias aéreas, né? Traqueia, brônquios, geralmente de origem viral, tá? Mas também pode ser, obviamente, bacteriana ou complicação com infecção bacteriana posterior, né? A gente fala muito da importância das vacinas, principalmente nessa época a vacina da gripe. Porém, algumas pessoas deixam de fazer porque quando fizeram a vacina, griparam e foram para a cama. Então, tem ali também um medo de fazer e, novamente, ficar doente. Bom, eu vou agradecer a pergunta, Sandra, porque acho que é uma oportunidade, uma obrigação moral que a gente tem. As vacinas salvam vidas. As vacinas salvam vidas. Inequivocamente, a vacinação reduz o risco de infecção, reduz o risco de complicação e reduz o risco de morte associada a essas doenças, né? Então, assim, a vacinação ela é fundamental no manejo de todas essas doenças e, infelizmente, nós vemos, né, uma redução da cobertura vacinal, tá? Eu acredito que, em parte, principalmente por medo, por preconceito, por se espalhar notícias que não correspondem à realidade, news, né? E isso traz um desserviço para a saúde da comunidade. Então, vacina reduz chances de infecção, reduz chance de complicação, reduz chance de hospitalizar e reduz risco de morte. Então, precisamos fazer isso.
Bom, o que acontece nessa pergunta, e ela é muito comum? Eu me vacinei e 2 dias depois fui para a cama, né? Tosse, catarro, febre, mal-estar, dor no corpo. Bom, isso é uma pergunta frequente, é uma situação que acontece e não é e é relativamente comum. Por quê? As doenças respiratórias, né, virais, começam ali a partir de abril subir. Mais ou menos coincide com o período que iniciou a vacinação. Tá? Qualquer vacina, para que ela comece a ter uma produção adequada de anticorpos, é a partir de 2 semanas depois da minha imunização. Né? Então, neste período, eu estou mais suscetível ou como se eu não tivesse me vacinado. Então, é muito comum a pessoa, quando se vacinou, já ter tido contato com o vírus, tá? Ou nesses primeiros dias pós-vacina, né? Que o período de incubação, ele varia dependendo do vírus, né? O vírus da influenza pode ser 1 dia, né? Sim. O Covid pode levar 2 semanas, por exemplo, período de incubação. Então, isso é decorrente de ou infecção um pouquinho antes da vacinação ou no decorrer dos primeiros dias, quando eu ainda não tenho anticorpos suficiente. Alguém vai dizer, bom, mas eu gripei 1 mês depois. Pode. A proteção da vacina não é absoluta, né? Mas ela globalmente reduz a infecção e as complicações. Quais são as complicações geralmente que uma vacina pode ter? Basicamente, assim, a grande maioria das vezes que temos efeitos colaterais relacionados às vacinas são a dor no local da aplicação, um pequeno hematoma e febrícula. 1 dia ou 2 dias de febrícula e um pouco de dor no corpo. Essa compreende assim a grande maioria das pessoas que têm reação vacinal. O vírus da gripe, ele é morto na vacina. Ele é inativado, então ele não pode produzir doença. Então, acho que isso é interessante deixar claro. Assim. A vacina não tem como produzir doença, a vacina da gripe, porque o vírus é inativado. Por isso que todo ano existe uma cepa diferenciada com mais resistência? Isso. Os vírus, no geral, eles têm uma capacidade muito grande de modificação, de troca de material genético. Né? Eles não vivem sozinhos no ambiente, eles dependem de um outro ser vivo. Tá? Eles vivem dentro das nossas células ou do seu hospedeiro. E eles trocam material genético constantemente. Então, eles estão sujeitos a uma variação muito grande. E quando ele muda, o nosso organismo não reconhece mais ele. Então, é por isso a necessidade da atualização de determinadas vacinas, como é a vacina da gripe. Hoje, a vacina tem H1N1, H3N2 e um vírus B ou 2 vírus B, se for a trivalente ou tetravalente. Então, se eu, por acaso, entrar em contato com um influenza H5N1, por exemplo, eu não estou protegido pela vacinação. Então, a vacina ela é feita com os principais vírus que estão circulando, né? Com os que respondem pelo maior número de vírus identificados circulando na comunidade e que são identificados por laboratório Sentinela, né? Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltando com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui equipamentos com alta tecnologia. Então é só entrar em contato com a Santa Mônica e fazer o seu agendamento. Hoje nós estamos falando com o Dr. Leandro Gritti, que é pneumologista, sobre as doenças de inverno.
E olha que elas tiram a nossa tranquilidade, né, doutor? Tanto do senhor como médico, que acaba se preocupando muito mais com o paciente, e o paciente também, que ninguém quer ficar doente. E um problema que acontece muito são as dores de garganta. O que a gente faz? Não tem gripe, mas tem dor de garganta. Sim. Bom, como disse assim lá no início, os quadros de via aérea superior, nesta época do ano, demandam mais atenção, demandam mais consultas, enfim, e é uma causa importante de adoecimento das pessoas, né? Bom, a dor de garganta em si, existem, obviamente, várias causas de dor de garganta, mas nesta época do ano é basicamente também, a maioria delas, por quadros virais, tá? São faringites, né? Quando é só a dor de garganta, ou que predomina o sintoma dor de garganta, nós falamos em faringite. Tá? O outro nome, por exemplo, do resfriado é rinofaringite, tá? Porque tranca um pouco o nariz e depois dá irritação de garganta. E claro, isso depende um pouco do vírus envolvido, né, do agente envolvido, e um pouco das características pessoais, né? Você vai ver que tem pessoas que dizem, olha, a minha gripe, o meu resfriado é sempre do mesmo jeito, né? Então, uns começam com a congestão nasal, outros começam com a irritação de garganta. Então, a faringite também, ela é principalmente de origem infecciosa viral, essas que nós vemos no dia a dia todo, né? Obviamente que tem algumas situações também, quem tem um componente alérgico irritativo de base, mudança climática, exposição à poeira, nesse tempo que chove, dificilmente uma casa não tenha mofo, né? Então, isso também provoca sintomas de alergia, né? O trancar nariz, congestão e irritação de faringe. Mas a faringite, a dor de garganta, com ou sem febre, na maioria das vezes é de origem viral. E quando ela vem acompanhada de uma dor no ouvido? Aí são outra situação também. Tudo que infecta, enfim, aqui, né, da laringe para cima, né, ela provoca, de uma forma ou de outra, maior ou menor congestão nasal. Tá? Existe uma comunicação entre o ouvido médio, né, a parte do ouvido, e o nariz, que é um tubo de ventilação que equilibra ali a função do tímpano, né? Por isso que nos resfriamos e sentimos os ouvidos trancados, né? O que acontece? Existe esse processo inflamatório e vírus e bactérias, e o edema compromete o ouvido e fazemos uma otite, né? Então, assim, uma complicação dos resfriados, né? Eu, como pneumologista, vejo, obviamente, basicamente, as bronquites, traqueobronquites e pneumonia. Mas uma outra complicação muito frequente dos resfriados são as otites médias agudas, né? Mais comum nas crianças, né? E a sinusite, né? Quando a gente faz um processo viral, você faz uma sinusite viral que na maioria das vezes se recupera, mas alguns fazem a complicação que é a sinusite bacteriana posterior, assim como a otite média aguda. Precisa de um tratamento mais elaborado. Dirigido para a otite média aguda ou para a sinusite, né? Antes tu falasse do comprometimento do pulmão. Logo após esse período de gripe, de dor de garganta, enfim, essas doenças da época, as pessoas ficam muito tempo com aquela dificuldade de respirar, parece que o ar não sai. Vai fazer um exercício físico, cansa com mais facilidade. Vai fazer um serviço doméstico, cansa. Por que fica essa sobrecarga pulmonar? Ótimo. Isso, ela tem algumas potenciais explicações, duas basicamente. Então, depende muito da gravidade do insulto inicial, do quadro de gripe, né? Então, você tem quadros de influenza, de gripe banal, um resfriadinho, tá? E você tem os quadros que vão até na UTI, por exemplo, com pneumonia viral. Bom, o mais grave, o que foi para a UTI, chegou até a ficar no respirador, esses pacientes fazem uma lesão pulmonar grave, tá? E mesmo depois que saem do respirador, podem ficar com uma perda da capacidade funcional a longo prazo. Tá? Então, isso dá uma limitação a um esforço maior. Tá? Então, por lesão propriamente dita do pulmão. As outras situações são os sintomas sistêmicos, né? Um quadro de influenza agudo, ele dá muita prostração. E se é um quadro intenso, essa prostração pode levar até 3 meses, por exemplo. A pessoa, um quadro de influenza mais intenso, ele pode se sentir fraco, né? Sensação de fraqueza por até 90 dias.
Claro que progressivamente isso vai reduzindo, né? Então essa é uma das sensações. A outra coisa que nós vemos com relativa frequência é que os vírus, todos eles, são um gatilho para a descompensação de doenças pulmonares prévias. No caso, por exemplo, a asma. Então, às vezes, a gente faz um diagnóstico, um broncoespasmo, né, decorrente de uma infecção viral. Aí essa pessoa tem os brônquios, eles se contraem, eles ficam mais estreitos, aumenta a dificuldade para respirar. Que quando a pessoa vai fazer um esforço, essa dificuldade é maior. Então, eu tenho assim uma situação de agressão direta ao pulmão, uma pneumonia viral grave que foi para a UTI, ficou no respirador, tem uma perda da capacidade funcional que perdura. Eu tenho paciente que tem os sintomas da fraqueza muscular e da fadiga que acontecem e que podem durar até 2 ou 3 meses depois de um quadro de influenza mais intenso. E eu tenho as pessoas que desenvolvem broncoespasmo, asma, após o processo viral. Né? Porque o vírus ele agride principalmente a mucosa ali do brônquio, onde tem receptores que, quando são estimulados, induzem a constrição dos brônquios, da musculatura brônquia. Então, essa pessoa vai fazer um esforço, além de cansar, ela tosse, ela chia. Tá? Então, a gente fica atento para essas 3 principais possibilidades, né? Quando for em crianças, por exemplo, assim, eu sempre ouvi falar que a asma ela tem que ser curada até os 7 anos de idade, depois não cura mais. Isso é verdade ou isso é um mito? Não, é que a asma, a princípio, a gente não fala em cura da asma, né? É uma doença crônica, mas é uma doença que tem um comportamento variável, tá? Então, o que acontece às vezes é que a criança ela entra realmente em remissão, tem um diagnóstico firmado de asma, entra em remissão e fica 20, 30, 40 anos sem ter sintomas, por exemplo, né? Então, lá pelos 6, 7 anos melhorou, mas volta a ter na adolescência, volta a ter sintomas na idade adulta, né? Então, isso acontece com a asma, sim. O que acontece também é que em crianças muito pequenas, às vezes é difícil firmar um diagnóstico de certeza, né? Então, elas fazem muitas infecções virais, elas têm brônquios de calibre estreito, esse edema, fazem quadros de bronquiolite, esses quadros virais costumam, com alguma frequência, ter esse broncoespasmo associado, mas não são asma, e melhoram depois. E essas infecções, elas têm maior repercussão nos menores de 5 anos de idade. Então, muitos desses que se curaram, na verdade, não eram realmente asmáticos. Outros eram asmáticos que entraram em remissão. Quais são as tuas orientações aí para todos nós, nesta época do ano, para evitar esse contágio em massa de gripes, de vírus, que infelizmente ele está circulando no ar, né? E a gente não enxerga. Sim, os vírus eles são de transmissão respiratória e contato direto, né? Então, assim, bom, primeiro, vacinar o que nós temos disponível para vacinar. Tá? Então, assim, as vacinas são um meio seguro e eficaz de prevenção. Além disso, então se eu estou com sintoma respiratório, né, a etiqueta, então eu identifico essa infecção, eu me isolo, né? Eu diminuo o contato, eu utilizo a máscara para diminuir a disseminação, né? Então, assim, a vacinação nos casos vacináveis, tá? E a etiqueta e o cuidado respiratório em situações que não são vacináveis, por exemplo, um rinovírus, ou se eu, vacinado ou não, eu tenho alguma outra infecção respiratória viral, né? Então, se eu evitar a aglomeração ou utilizar a máscara no indivíduo sintomático para que evite a disseminação do vírus no ambiente, né? Além disso, alimentação, que tu comentaste antes, hidratação adequada, atividade física regular, né, bons hábitos gerais de vida, né, além de ambientes adequadamente ventilados, enfim, que são as medidas principais de prevenção. E lembrando que a vacina gratuita e a vacina que se faz em consultórios têm a mesma eficácia. Sim, elas são produzidas pelos mesmos laboratórios. Sim. Hoje a única, talvez, diferença do vírus da influenza é trivalente para tetravalente, que tem um vírus B adicional, né? Doutor, obrigada pelas suas orientações e estar sempre colaborando aqui com o nosso telespectador, com o nosso programa de saúde. Eu agradeço também a oportunidade. Até mais. E a todos vocês uma boa noite e uma boa saúde.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.